Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Vamos a mais um vídeo da nossa série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. O livro da vez é o livro de 1 Crônicas. Vamos à aula? Bom, vamos lá aos nossos ensinamentos. Se essa é a primeira vez o primeiro vídeo que você assiste da nossa série, deixa eu te explicar. Nós estamos estudando não é um estudo bíblico do livro, né, de cada livro, mas são alguns ensinamentos importantes para o nosso crescimento espiritual que o livro nos traz. Então nós estamos estudando alguns fundamentos e ensinos que devemos praticar na caminhada cristã, ok? Então são verdades, os ensinos, e que nós devemos tomar algumas ações, né? É isso que nós estamos estudando nessa série. Esse é o 13º vídeo da série. Vamos lá. Diretrizes para crescer em piedade. Piedade significa ser fiel a Deus em tudo o que fazemos. Fidelidade envolve deixar que Deus e sua palavra sejam o nosso recurso exclusivo em qualquer conhecimento que tenhamos a respeito dele, dos seus caminhos ou realidade espiritual. A pessoa piedosa evita qualquer contato com o oculto. Então, piedade significa a nossa fidelidade a Deus em tudo, né? Envolve deixar que Deus e a sua palavra sejam um recurso exclusivo. Então, somente Deus e a sua palavra podem trazer sobre nós as questões da realidade dos caminhos ou da realidade espiritual, e não o oculto. E a nossa nação brasileira, a nossa sociedade de uma maneira geral, no mundo e especificamente a brasileira, tende muito às questões místicas, né? Tende muito à busca pelo oculto, muito à busca por aquilo que não entendemos, e muitas vezes essa busca ela é uma busca equivocada, né? Porque não é originada em Deus e na sua palavra. E a Bíblia nos mostra isso, né? Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 9, versículo 1, a Bíblia nos mostra que todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia. Por quê? Por causa da sua transgressão. E aqui eu quero te explicar algumas coisas importantes sobre isso. Por quê? Aqui nós vemos que houve um cativeiro, né? Eles foram levados, Judá foi levado para o exílio como consequência de uma transgressão. E o que acontece? A Bíblia nos mostra uma trajetória importante, onde nós vemos Davi, nós vemos o rei Davi, de Davi, Salomão, essa aqui de Salomão, e de Salomão, depois dele, reinou Roboão. O que acontece? A história da nação de Israel é uma história que começou com Abraão. Então ela veio desde lá de trás, né? Desde Abraão, passando por seus descendentes, passando por José, que foi para o Egito, e ali Deus fez o que fez para preservar a sua família, a família de Jacó, né, de Israel, e seus irmãos. Dali a sua família cresceu muito, mas morreu o faraó, e chegou um tempo que eles se tornaram escravos e clamaram ao Senhor. Deus levantou então Moisés como libertador. O povo foi liberto, peregrinou no deserto, e depois Josué
assumiu, né, como sucessor de Moisés, conduziu o povo às conquistas, né, na terra prometida, a terra que Deus havia prometido, e não deixou o sucessor. Veio o tempo de juízes, o povo pecava, clamava o Senhor, Deus levantava um juiz que cuidava do povo, libertava, e depois ele morria, e vinha um outro tempo que o povo pecava, fazia o que queria, e por aí vai. Até que Deus então o povo pede por um rei. Olha, nós queremos um rei da mesma forma como as outras nações têm, nós queremos. E aí eles rejeitam o governo de Deus e pedem um rei. O que acontece? Samuel, então, debaixo da direção de Deus, já que o povo assim escolheu, rejeitando o governo de Deus e rejeitando o papel importante que também Samuel exercia diante do povo, ele unge então Saul como rei. Saul é estabelecido como rei. Depois de Saul reina Davi. E quando em Davi nós vimos o apogeu dessa nação, o ápice da nação de Israel, né? E até que vem Salomão, depois de Salomão, Roboão. E aí que o reino se divide, né? O reino então se divide e o povo passa a se distanciar de Deus. Aquilo que o povo havia crescido em Deus, o povo passa a se distanciar de Deus, o povo retrocede. E é muito interessante que ao passo que Deus ele fala conosco individualmente, Deus fala conosco também no coletivo. Por exemplo, Deus tem questões que tem falado a nossa nação brasileira, né? Então Deus ele também se relaciona numa dinâmica coletiva, não apenas individual. Então Deus envia, com esse retrocesso do povo que se distancia de Deus, Deus então envia os profetas para levar o povo ao arrependimento da idolatria. Eles se recusam, né? Eles ignoram o alerta de Deus. E aí Deus então fala para eles, olha, já que vocês não querem se arrepender da idolatria, da mesma forma como os cananeus foram expulsos da terra, né? Como eles foram vomitados, vocês também serão vomitados da terra, assim como os cananeus. E aí eles endurecem de vez, né, o coração de vez, e eles então são realmente desterrados, né? O reino dividido, né? O reino, nós vemos que 10 tribos e meia, né? Elas foi o cativeiro assírio, né? Foram para a Síria. O que acontecia ali? Eles foram descaracterizados, né? Eles foram dispersos, eles foram espalhados, né? Por entre alguns locais e rapidamente assumiram uma outra cultura. Deus então não encontrou diante deles alguém que pudesse interceder. O que aconteceu? Essas tribos desapareceram, né? Como tribos, né? Já Judá, né? Judá e Benjamim foram levados cativos para onde, né? Aqui, ó. Judá foi levada para o exílio à Babilônia. Foi levada para a Babilônia. E aí, o que acontece? Deus então estabelece com eles 70 anos de castigo. É como um pai que corrige um filho, né? A gente vê claramente aí uma ação da paternidade de Deus, uma correção que na verdade mostra o amor de Deus, porque Deus não queria que eles estivessem distante dele. Então ele fala, já que vocês não querem aprender, não aprenderam por bem, Deus avisou a eles que os daria 70 anos de exílio, 70 anos de castigo, e eles vivenciaram isso. É até interessante que Deus promete que ia resgatá-los depois desses 70 anos, e quando eles retornam do exílio, tem um texto muito interessante, muito lindo, em Esdras, quando nós vimos que eles restaram o altar do templo. Quando eles retornarem, ao invés deles irem para suas casas, ao invés de fazerem
começarem a tocar a vida, eles partem logo para quê? Para restaurar o altar. Restaurar um altar para entregar uma oferta, né? A oferta ao Senhor. E depois de restaurado o altar, eles começam a lançar os alicerces do templo, né? Para levantá-lo novamente. E algo especial, porque muitos nasceram dentro do cativeiro, mas alguns eram da geração que foi levada cativa, então eles se emocionaram muito por terem retornado ali, verem de novo aquilo, e verem o local onde eles adoravam o Senhor, e ao mesmo tempo alguns sacerdotes, alguns levitas começaram a adorar a Deus, pegaram instrumentos, começaram a louvar ao Senhor. Então ali foi um tempo maravilhoso nesse resgate deles, né, de adorarem ao Senhor de volta à sua terra. Só que aí é muito interessante, porque depois desse episódio dos 70 anos, Israel não teve mais problemas com a idolatria. Aliás, Israel teve problemas com diversas coisas depois. Israel teve problemas com diversas coisas depois, mas não mais com a idolatria. Por quê? Porque lá eles receberam uma overdose. Já que vocês querem idolatria, é isso que vocês querem? Então lá no tempo de exílio na Babilônia, eles foram duramente castigados. Por quê? Porque eles estiveram na terra dos ídolos, lá dentro. Então essa overdose para eles, opa, não é isso que eu quero não. E aí é isso que a gente aprende, que precisamos estar atentos para o fato de que a infidelidade a Deus pode fazer com que os nossos corações e mentes se tornem prisioneiros do sistema mundano. Isso acontece com a gente quando nós então permitimos, né, que a nossa infidelidade a Deus tome conta dos nossos corações e das nossas mentes. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então nós vimos que Saul, o que Saul fez? Saul, ele transgrediu, né, contra o Senhor. Ele não guardou a palavra de Deus e também interrogou e consultou uma necromante e não a Deus. Não procure informação ou iluminação espiritual em nenhuma outra fonte espiritual, além do Espírito Santo ou de conselheiros cristocêntricos, discípulos de Cristo. Saiba que proceder desta maneira pode produzir juízo e até mesmo morte, como nós vimos no caso de Saul. Os outros fundamentos e ensinos que eu quero compartilhar com você são passos para uma devoção dinâmica. Não podemos permitir que nada se torne mais importante para nós do que buscar a Deus. Nada mais importante do que buscar a Deus. Essa precisa ser a nossa prioridade. Isso tem que estar em primeiro lugar. Devemos evitar até mesmo que o aprendizado sobre como cultivar as coisas de Deus se torne mais importante do que a busca de conhecimento de Deus mesmo. Então, como cultivar as coisas de Deus, envolvimento com a obra de Deus, envolvimento com tudo aquilo que acompanha, né, a vida com Deus, não pode ser mais importante do que o conhecimento do próprio Deus. Não pode ser. 1 Crônicas 22, 17 diz assim, em diante, né? 17 em diante. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho. Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Então, Deus estava dando paz. Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, o qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde
Agora, o coração e a alma, para quê? Buscares ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança, tinha um propósito, para que a arca da aliança e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos dessa casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Entenda que Deus concede a você épocas de paz e tranquilidade, de tal forma que você pode devotar o seu coração e a sua alma a buscá-lo. Então, houve paz por todos os lados. E debaixo dessa paz, Davi falando com os príncipes, né? Davi estava dando ordem aos principais, aos líderes de Israel, para que ajudassem Salomão, porque, olha, não está tendo guerra. Deus estabeleceu um tempo de paz. Nesse tempo de paz, vocês vão poder, com o coração e a alma, buscarem o Senhor, fazendo o quê? Edificando o santuário. Então, se nos tempos de guerra nós devemos buscar ao Senhor, buscar um posicionamento espiritual para nós vencermos, imagina numa época de paz e tranquilidade. É aí que nós precisamos entregar mais ainda ao nosso coração e a nossa alma a buscá-lo. E muitas vezes acontece o contrário. Em tempos de bonança, em tempos de paz, nós relaxamos espiritualmente, deixamos de buscar a Deus, deixamos de nos aprofundar nas coisas do Senhor e acabamos por valorizar muitas vezes as questões da vida secular, da vida cotidiana. Primeiro, Crônicas 28, a partir do versículo 7. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus juízos, em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Aí continua no versículo 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então, conhece o Deus de teu pai. Muito interessante isso, né? Mostrando que, olha, eu tenho um Deus, você precisa conhecê-lo. Sirva de qual forma? Coração íntegro, né? E alma voluntária. Não forçadamente, mas voluntário. Por quê? Porque ele esquadrinha os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se buscar, ele vai permitir que você o encontre. Se você o deixar, ele vai te rejeitar para sempre. Então, muito interessante isso. Muito interessante isso que nós vemos Salomão aprendendo da parte de seu pai, Davi. Porque Davi, ele coloca para ele essas questões e mostra que como é importante ser diligente com aquelas coisas que Deus colocou nas mãos para que nós possamos fazer, né? E devemos também servi-lo de uma devoção incondicional. Termos presente que o Senhor honra aqueles que honram a sua palavra e o buscam de todo o coração. Terceiro, princípios para uma vida sábia. A sabedoria nos ensina que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos e que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E Ele sabe a melhor forma de realizar os seus propósitos. Nós não enxergamos o todo. O Senhor conhece todas as coisas. 1 Crônicas 13, 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro.
Então puseram a arca num carro novo. E Uzá e Aiô, que não eram sacerdotes, guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. O que acontece? A arca era para ser levada sobre o ombro dos sacerdotes. Primeiro que Uzá e Aiô não eram sacerdotes, estavam guiando o carro. E segundo, que a arca estava num carro de bois. Não foi isso que Deus havia estabelecido na palavra dele. Então, por conta disso, o Senhor feriu Uzá e Uzá acabou morrendo. Então, nós não devemos tentar realizar a obra de Deus da nossa própria maneira. A obra de Deus ela precisa ser realizada conforme Ele estabelece na sua palavra. Por mais que seja a melhor intenção, muitas vezes não é a intenção certa. A intenção certa sempre é a da obediência. Amém? 1 Crônicas 15, a partir do versículo 11. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes a primeira vez, tá vendo? Não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo a nos for ordenado. Quis fazer conforme quiseram. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus, como? Aqui, aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Agora sim eles fizeram do jeito certo. Então saiba que usar a sabedoria humana para realizar a obra de Deus pode trazer consequências assustadoras. E com certeza ali Davi e os homens que estavam com ele pensaram: poxa, vamos colocar a arca num carro de bois e tudo, vai ser melhor para nós a conduzirmos. Só que essa sabedoria humana, ela trouxe uma consequência assustadora, que foi a morte de Uzá. Então, a sabedoria que deve ser usada não é a nossa, mas é a divina. Amém? Tomando um golinho d'água aqui para depois da aula, né? Molhar a garganta. E aí, foi abençoado com essa aula? Aprendeu princípios bíblicos que você precisa aprender e praticar na sua vida, que vão te levar a uma trajetória no crescimento espiritual? Eu espero que eu possa ter te abençoado. Agora quero te entregar alguns presentes. O primeiro presente são os slides dessa aula. Você pode baixar os slides dessa aula, um arquivo PDF com esses slides, e também um e-book, um guia com 3 passos simples e poderosos que vão muito te ajudar, né, a você aquecer a sua vida espiritual, algo que eu e você, todos nós precisamos praticar na nossa vida, tudo bem? E para você baixar esse presente, você pode clicar nesse cartão que está aparecendo aqui, baixa os presentes. Você pode clicar também aqui abaixo, né, baixa os presentes, aqui também download dos presentes, você pode clicar aqui, ou você pode clicar no link da descrição, né, e no final do vídeo você também vai poder clicar aqui ao lado para poder baixar os seus presentes, tudo bem? Agora eu quero te pedir alguns favores. Se você foi edificado nesse ensino, nesse estudo, que você possa compartilhar esse vídeo, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que também precisam aprender alguns passos importantes, princípios para o seu crescimento espiritual. Se você foi abençoado, compartilha com outras vidas, ajude a espalhar, né,
para que o Evangelho do Reino ele possa alcançar mais pessoas, tudo bem? E outro favor que eu quero te pedir é que se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curte aí. Se você não gostou, dá um joinha ao contrário, né? Um dislike, diz que você não gostou. Se inscreva no canal, você pode se inscrever no canal nesse botão que está aparecendo aqui abaixo no vídeo, né? E para que você possa, sempre que eu publicar novos vídeos, você ficar acompanhando. Agora não se esqueça de quando você se inscrever no canal, de você clicar na engrenagem e dizer que você quer receber as notificações, tá ok? Para você poder receber essas notificações. E quer deixar algum comentário? Ficou alguma dúvida? É só escrever aqui abaixo nos comentários, tudo bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Deus te abençoe. Paz.